Um bom dia a todos. Antes de mais nada, quero dizer que é uma enorme alegria estar aqui novamente no simpósio da PET, já no 12º simpósio, né? Uma tradição já, não só em São Paulo, mas no Brasil, graças aqui à iniciativa empreendedora e inovadora do meu grande amigo Marcelo Magalhães Peixoto, que há mais de 10 anos foi assim, um desbravador, né, no cenário tributário brasileiro. Eu lembro bem que naquela época nós estávamos com relativamente poucas publicações, não havia muito espaço para publicações de novos autores, e o Marcelo inovou nesse sentido, lançando livros que reuniam autores da nova geração, né, algo que não havia na época, e se tornou uma tendência, né? De lá para cá nós vimos inúmeras publicações nesse sentido, enriquecendo a doutrina cada vez mais, tanto no terreno teórico, propriamente dito, como no terreno prático, né? E sendo de enorme valia para todos nós, operadores do direito tributário. Então o Marcelo aqui está de parabéns, mais uma vez, né? Mantendo acesa a chama da PET, né? Sem nunca apagar, já então com tantos seminários, simpósios, cursos, que, na verdade, é algo importantíssimo para nós que trabalhamos, né, operamos, estudamos no direito tributário. Aproveito também para cumprimentar os meus colegas de mesa, né, o presidente da mesa, o doutor Guilherme, o doutor Osvaldo, que não é meu parente, né, mas vai falar sobre tema parecido, o doutor Pedro Anan, também um dos coordenadores aqui do evento, uma presença sempre marcante no simpósio da PET. E dizer que o tema que eu fui solicitado a falar, obviamente me é bastante caro, né, como disse o doutor Guilherme Cesarotti, é um dos temas, na verdade, é uma parte do meu último livro, Teoria da Decisão Tributária, e é interessante que a indagação que o Guilherme fez aqui já antecipou boa parte do que eu vou tratar aqui, que é justamente coordenar a racionalidade que nos impõe a não pagar o tributo com uma forma de nos incentivar a pagar o tributo, com um grande conflito que nós temos, né? E que isso pode muito bem ser tratado pela teoria dos jogos. Então, eu vou pedir licença para falar de pé para que eu possa ver os meus slides aqui. Bom, como bem disse o Guilherme, na verdade, a teoria dos jogos é uma intersecção, por assim dizer, da teoria econômica com a matemática aplicada, né? Na verdade, é uma matemática bastante avançada, cujo objeto, na verdade, é bastante simples, é tratar de comportamento estratégico. Esse é o objeto de estudo da teoria dos jogos, né? O que seria o comportamento estratégico? É como nós agimos levando em conta com quem nós estamos interagindo irá reagir à nossa ação. Isso é estratégia. Desde as ações mais simples do dia a dia até as mais complexas, conforme nós vamos ver exemplos bastante cruciais da história recente. Mas para isso nós temos que ter alguns pressupostos metodológicos, né? Como eu falei, a teoria dos jogos é um ramo da teoria econômica, né, com uma porção bastante matematizada. Não vou tratar de equações aqui, não é o objeto de análise hoje da nossa apresentação, mas vou falar um pouco de conceitos para vocês. Na verdade, eu vou tocar a superfície do iceberg, né, do que é a teoria dos jogos. Eu vou falar os conceitos mais elementares e mostrar para vocês algumas aplicações que eles possam ter no fenômeno tributário. Mas quais seriam esses pressupostos metodológicos? Na verdade, eles vêm da teoria econômica, né? É interessante que quando nós falamos, nós pensamos, eu não sou economista de formação, apesar de estudar há vários anos informalmente, mas o público que não é economista tende a ter uma ideia errônea do que seja economia. Por quê? Porque nós assistimos há vários anos, eu me lembro da década de 80, quando todo dia no telejornais falava da inflação. E nós pensamos que a economia se resume a isso, a macroeconomia, a taxa de juros, a moeda, a inflação, né? É interessante que até no final dos anos 90, todas as teses de doutorado em economia tratavam de inflação, né? Depois que acabou a inflação, agora está voltando, né? Infelizmente, talvez voltem as teses de doutorado também, mas aí acabou e passou a se valorizar de novo a microeconomia, né? Mas fundamentalmente, seja macro, seja microeconomia,
o objeto fundamental não é moeda, juros, inflação, e sim escolha humana. Esse é o objeto fundamental. Escolha humana num mundo onde os recursos são limitados e as demandas são ilimitadas. Esse é o princípio básico da economia, seja micro, seja macro. Tá? O que eu vou tratar aqui para vocês tem mais a ver com microeconomia, que é o comportamento dos agentes. Então, já vou avisando, Marcelo, você me pediu para controlar o tempo. Não adianta me pedir para controlar o tempo. Não adianta mostrar a bilhetinha. A única forma de fazer com que eu pare de falar é cortar o microfone. Então, como eu estou com o microfone aqui, então talvez seja um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Primeiro princípio, primeiro axioma da teoria econômica. Indivíduos são maximizadores do próprio bem-estar. O que significa isso em curtas palavras? Grosso modo, somos egoístas. Somos autointeressados. E isso não significa algo ruim, necessariamente. Quem faz boas ações também é egoísta. Quem ajuda os outros, quem é altruísta, por assim dizer, o faz muitas vezes para melhorar o seu próprio bem-estar. Isso faz com que a pessoa se sinta bem. É o caso da Madre Teresa de Calcutá. Não é? Madre Teresa de Calcutá foi uma grande altruísta, né? Teve inúmeras missões de ajuda aos pobres, mas havia até um experimento mental, que se diz. O que aconteceria se fosse colocado o seguinte dilema, Madre Teresa de Calcutá? Olha, a partir de agora, a senhora vai ter que desistir de atuar diretamente nas suas missões e vai ser porta-voz, spokesperson de uma grande multinacional. Ela vai ser a garota propaganda. Vai ganhar 10 vezes mais recursos para poder ajudar 10 vezes mais pessoas. Será que ela aceitaria ou não? Provavelmente não. Nunca foi posto esse dilema a ela, mas provavelmente não. O grande bem-estar que ela produzia, que ela tinha na sua vida, era justamente ajudar pessoalmente os outros. Então, é apenas um experimento mental que mostra que pessoas altruístas também são autointeressadas. Então, ser autointeressado significa basicamente que nós queremos melhorar o nosso bem-estar, maximizar o nosso bem-estar. Isso não significa riqueza, significa uma série de coisas. Pode ser amor, pode ser cultura, pode ser qualquer coisa, qualquer objetivo que nos faça melhorar, nos sentirmos melhor. Segundo axioma, que é um pouco mais técnico, então não vou entrar muito nisso, porque senão o Marcelo vai cortar o meu microfone aqui, que é o seguinte: os indivíduos efetuam escolhas consistentes. Quando eu mostro isso aqui significa apenas um modelo. Um modelo. Por que eu falo um modelo? Porque a ciência é construída com base em simplificações da realidade. É óbvio que o chamado homo economicus aqui é apenas um recorte bastante simplificado para que se possa medir o comportamento dos agentes racionais. Não quer dizer que todo momento nós sejamos racionais, que nós queiramos realmente maximizar o nosso bem-estar todo momento, mas na média é assim que nós nos comportamos. E por que é uma simplificação? Porque sendo uma simplificação nós conseguimos medir o comportamento. Então, quando nós falamos de análise econômica do direito, que é um pouco o que eu falo aqui, na verdade, a teoria dos jogos seria uma certa vertente disso, quando aplicada ao direito, é uma teoria do comportamento, coisa que nós temos muito pouco no Brasil. Nós somos muito centrados na nossa doutrina, na nossa literatura, em teoria da norma jurídica, que eu chamo de estruturalismo. Como é que funciona a norma, a regra matriz? Como é que funcionam as relações horizontais entre normas, verticais, hierarquia das normas, lei frente à Constituição? Isso é importante? É importante, mas não é o suficiente. É um ponto de partida. O que nós precisamos também é analisar e entender para que serve o direito. E o direito serve para motivar condutas, incentivar comportamentos. Por isso que eu costumo dizer, o direito é uma grande máquina de incentivos. Quando nós temos uma norma e uma sanção, como bem lembrou o Guilherme, nós temos um incentivo ao comportamento. Só que aí nós temos um ferramental com análise econômica do direito e com teoria dos jogos, para saber se esses incentivos estão funcionando na direção que o legislador deseja ou estão indo na direção contrária. Muitas vezes o tiro sai pela culatra. Não é? Então precisamos de um ferramental. E o ferramental está na análise econômica do direito e na teoria dos jogos. Terceiro princípio: indivíduos reagem a incentivos.
Isso tudo significa que, em primeiro lugar, somos indivíduos racionais. Tudo isso significa ser racional. Só que ser racional para a teoria econômica não significa tão pouco fazer a melhor escolha, né, pela ótica de terceiros, ser calculista. Não, significa basicamente isso aqui. Né? Melhorar o próprio bem-estar e reagir a incentivos. E escolhas acarretam consequências. Né? Escolhas sempre acarretam consequências. Então, como dizem, nós somos livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas. Então, esses são os pressupostos metodológicos que nós seguimos, né, a partir daí para poder fazer qualquer análise do direito. Então, o que seria a teoria dos jogos? A teoria dos jogos é exame, é análise, é estudo de estratégia. Que nada mais é do que se dá conta que uma escolha de um agente influencia a escolha dos demais. Isso é fácil de visualizar com um jogo de xadrez. Tá? No jogo de xadrez a gente vai mover uma peça com vistas a ganhar o jogo, mas sempre que movemos uma peça, fazemos uma jogada, estamos pensando na jogada, na contra-jogada do adversário. E ele, a mesma coisa. Vai chegar um momento que ele vai ganhar o jogo. Eu vou falar aqui um pouco, né, da questão da tributação e como é que isso se relaciona com teoria dos jogos, nesse conflito que o Guilherme tão bem disse, lembrando o professor Ives, entre norma de rejeição social, que de fato o tributo é, né, em qualquer lugar do mundo, mais ou menos, e ao mesmo tempo a necessidade que temos dos tributos. Essa famosa frase aqui é de um grande juiz da Suprema Corte Americana, um dos maiores, mais famosos de todos os tempos, e um grande jurista também, que foi Oliver Wendell Holmes, que em 1904 disse o seguinte: tributos são o que pagamos por uma sociedade civilizada, é o preço que pagamos para viver em civilização. Essa frase tem tanta importância nos Estados Unidos que ela está gravada em pedra na entrada da Receita Federal Americana, no Internal Revenue Service. Né? Assim, ou seja, um lema. Ou seja, nós pagamos tributos porque eles são necessários para o contrato social. Né? E outra frase, um pouco mais antiga, de um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, que diz o seguinte: nesse mundo, nada pode ser considerado certo a não ser a morte e os impostos. Todo o resto é incerto. E o mais interessante é que ele diz essa frase no contexto da Constituição Americana, que tinha sido recém-promulgada, né? E a frase completa é mais ou menos assim: dizem que temos uma Constituição, né, que será perene, mas só tem duas coisas certas na vida, e perenes, que é a morte e os impostos. Imaginem isso no Brasil. Né? A Constituição tem 25 ou 26 anos, com mais de 80 emendas. Né? A americana tem mais de 200 anos, com 27 emendas. Então, o que isso mostra? Na verdade, mostra duas coisas. Primeiro, que nós precisamos de tributos para viver em civilização. Né? Já vou dizer o porquê. E segundo, que os tributos invadem a nossa esfera privada o tempo todo. Não tem como fugir dos tributos. Acho que nem dormindo, nem morto você escapa dos tributos. Né? Tem imposto de transmissão causa mortes. Né? Você, de alguma forma, vai ser atingido por algum tributo em algum momento da vida. Eu vou falar um pouquinho aqui de contrato social. Não se impressionem com essas matrizes aqui que eu vou apresentar um pouco aqui para vocês. É só para ilustrar muito brevemente, muito superficialmente o que seja a teoria dos jogos. Mas o fato é que, há mais de 200 anos, né, um grande contratualista social francês, Jean-Jacques Rousseau, foi o primeiro pensador a incluir a teoria dos jogos numa obra, na verdade numa palestra, num discurso que ele deu, que foi depois publicado, chamado Discurso sobre a Desigualdade dos Homens, que ele incluiu a seguinte situação, ele ilustrou a seguinte situação para demonstrar uma situação estratégica bastante simples, que é a caça ao cervo, né? Stag Hunt. Que é a seguinte situação: imaginem dois caçadores numa floresta, né? Tem duas opções. Eles podem colaborar entre si ou caçar sozinhos. Se eles caçarem sozinhos, o que eles vão conseguir capturar? Uma lebre cada um. É um bicho mais fácil de pegar, de caçar, etc. Só que a recompensa é muito baixa. É pouca carne, por assim dizer, pouco excedente.
Mas se eles resolverem colaborar entre si, eles podem juntos caçar o cervo, que é um animal muito maior, muito mais carne, muito mais excedente social, como se diria, né, em economia, porém mais difícil de ser caçado. Então, incentiva a cooperação. Então, existem duas possibilidades, dois equilíbrios de Nash, como se diria, né, citado pelo Guilherme. Os dois caçarem juntos, separados, uma lebre, com uma recompensa bem menor, ou terem incentivo de colaborar e caçar um cervo. Isso é uma metáfora para ilustrar justamente o contrato social. O que é o contrato social? É uma ficção da filosofia política que mostra que os indivíduos cooperam entre si, abdicam de parte da sua liberdade individual, transferindo essa parcela para uma autoridade central que vai exercer força equânime e igualitária sobre todos os indivíduos, de forma a preservar a liberdade de todos. Essa autoridade central pode ser chamada de rei, né, de Estado, seja lá qual for o nome que se dê, é uma autoridade central. E isso é feito de forma consensual, daí o contrato social. Né? Só que tem um detalhe, isso não sai de graça, obviamente. Então, quando se fala em renunciar a parte da liberdade, se fala em pagar por isso. Isso se dá por meio de pagamento de tributos. Né? Então, financiar o Estado significa pagar tributos ao Estado, para que se possa, então, ter o contrato social. Só que aí nós vamos para a questão do dilema do prisioneiro. Né? Acredito que a maioria que deva ter assistido, deva ter visto esse filme, né? Uma Mente Brilhante, que nada mais é do que a cinebiografia do John Nash, que esteve, inclusive, aqui no Brasil, na FEA, cerca de 2 meses, ele com mais 3 prêmios Nobel de teoria dos jogos, Alvin Roth, foi o outro, Robert Aumann, acho que também o Thomas Schelling, por um evento só de teoria dos jogos na FEA. Né? E o John Nash esteve aqui também. Ele que vocês viram que imaginava coisas, que via pessoas, esteve aqui no Brasil. Continua louco igual, mas um gênio da teoria dos jogos. Esse é o verdadeiro John Nash, né? O atual John Nash. Esteve aqui, então, falando de teoria dos jogos com outros 3 prêmios Nobel. Aliás, muito complexo, só pessoas com conhecimento muito avançado, mesmo eu não teria condições de acompanhar, ao nível matemático das exposições, mas aplicadas às coisas reais do dia a dia. E talvez um dos jogos mais conhecidos da teoria seja o dilema do prisioneiro, que ilustra exatamente o problema da tributação. O que é o dilema do prisioneiro? É uma situação não cooperativa, né, cujo incentivo é desertar da cooperação e pegar carona no esforço do próximo. Tem várias formas de ilustrar essa situação. A mais comum é essa que está aí. Né? 2 sujeitos são presos, vamos supor eu, né, e o Marcelo, nós cometemos um crime juntos. Né? Somos colocados em salas de interrogatórios separados, nos é colocada a seguinte opção: olha, vocês foram presos porque conseguimos descobrir um crime que vocês 2 cometeram, né, um crime menor, vocês foram, sei lá, roubaram um banco, então a pena vai ser de 1 ano para cada um. Estou dando exemplos aqui meramente ilustrativos. Tá? Agora, tem a seguinte opção: se você, Cristiano, confessar que cometeu outro crime, né, por decorrência desse, sei lá, matou lá o guarda, qualquer coisa assim, mais grave, você vai ter 0 anos de cadeia, e se o Marcelo não confessar, ele vai ter 10 anos. Só que a mesma proposta é feita ao Marcelo. Se ele confessar, ele vai ter 0 anos de cadeia, e eu vou ter 10. Bom, aí o que a gente faz? A gente não pode combinar juntos. Nós estamos separados. Quais são os incentivos em jogo aqui? Olha, se eu confiar muito no Marcelo, ele confiar muito em mim, ninguém vai confessar. O resultado vai ser que nós ficaremos nessa situação aqui. O jogador A e o jogador B negam juntos, né? É a pena mínima para cada um. Se o jogador A, vamos supor, eu nego, né? E o jogador B confessa, eu tenho 10 anos e ele tem 0, e vice-versa.
Qual é o problema? O problema é que talvez eu não confie muito no Marcelo, né, e ele não confie muito em mim. Então eu tenho medo que ele confesse, então eu vou confessar, e vice-versa. Qual é o resultado desse jogo? É o pior para nós dois. Porque nós dois confessamos e pegamos nesse caso, uma pena de 5 anos para cada um. Em vez de eu sair com 0, ele com 10, ou ele com 0 e eu com 10 anos, ou nós dois não falarmos nada, cada um sair com 1 ano só de cadeia, nós dois confessamos. E nós dois pegamos o resultado pior para o grupo, que são 5 anos. Então, esse é o problema do dilema do prisioneiro. O incentivo é não cooperar, e o resultado que parece melhor do ponto de vista individual é pior para do ponto de vista coletivo. Como é que isso se aplica à tributação? Até vou dar um outro exemplo, mais corriqueiro do que esse. É quando pessoas vão num grupo ao restaurante. É um exemplo bastante comum isso. E não se racha, ou melhor, não se divide a conta por consumo. É uma conta única. Vão 10 pessoas no restaurante, e um dos sujeitos ele resolve pedir o prato mais caro de todos, e o vinho mais caro. Aí os outros pensam, puxa vida, não está separado por pessoa, eu vou ter que pagar, eu vou acabar pagando o vinho mais caro e o prato mais caro desse sacana desse cara. Então o que eu vou fazer? Eu também vou pedir o prato mais caro e o vinho mais caro. Isso vai incentivar que os outros façam o mesmo. Qual é o resultado final? Todo mundo vai pagar mais caro. Se eu simplesmente deixasse o sujeito lá consumir o vinho caro dele, e comer o prato caro, a conta per capita seria mais barata. Mas não, o incentivo que eu tenho é não deixar que isso aconteça, certo? O resultado pior para todo mundo. Tipo de exemplo de dilema do prisioneiro. Eu vou voltar a esse jogo depois, eu quero antes insistir um pouco no dilema do prisioneiro, que é exatamente o que acontece no fenômeno tributário. Em qualquer lugar do mundo, mais ou menos, o nosso incentivo é não pagar o tributo. Porque o tributo, pelo menos do ponto de vista imediatista, ele diminui o nosso bem-estar, porque nós ficamos mais pobres. Ele tira uma parcela do nosso patrimônio. Mas, ao mesmo tempo, ele é necessário para manter o contrato social. Então, é um paradoxo aqui. Exatamente o que o Guilherme falou. Como é que eu concilio essa rejeição social, né, que é maior ou menor, dependendo do lugar, com a necessidade de termos tributos. Isso nós podemos fazer mudando os payoffs, as recompensas do jogo. Assim que eu consigo incentivar comportamentos. Então eu pego isso aqui, por exemplo, são payoffs, quando a gente vê aqui na matriz. Se eu consigo mudar isso, seja por política tributária, seja por decisões judiciais, por normas jurídicas, né, no final das contas, eu consigo alterar o comportamento dos agentes. Só fazendo uma pequena parte aqui, a teoria dos jogos parece bastante teórica, mas ela é tão crucial para nós que eu posso dizer, sem exagerar, que talvez estejamos vivos hoje aqui por causa da teoria dos jogos. Sabem por quê? Porque toda a Guerra Fria foi modelada com base na teoria dos jogos, entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. A corrida armamentista nada mais é do que um jogo, modelado pela teoria dos jogos. Né? Ou seja, quando se falava, os pacifistas diziam, não tem que parar de se armar. Não, não tem que se parar de se armar com condição nenhuma. Tem que continuar se armando cada vez mais. Se um parar de se armar, vai ter um incentivo para o outro tomar conta. Talvez até um incentivo para apertar o botão vermelho. Esse é um jogo chamado Brinksmanship, né? Ou jogo do covarde, que é bem ilustrado, até voltando aqui, não perdeu o mote, naquele filme Juventude Transviada, não sei se vocês viram, do James Dean, que é um jogo, uma brincadeira bastante comum entre os caipiras americanos, um dirigir um carro contra o outro, um trator contra o outro, né? Até que um desvie, não é? Ou seja, um tem que desviar. Se ninguém desviar, eles vão colidir e o resultado vai ser pior para todos. Um acaba sempre desviando, né? Esse é o equilíbrio de Nash, no caso, tem dois aqui. E isso foi a tática usada na crise dos mísseis em Cuba em 1962. Tá? Quando a União Soviética colocou uma base de mísseis em Cuba e, obviamente, no quintal dos Estados Unidos, não poderia ficar dessa forma, e o presidente Kennedy começou a colocar navios de guerra, aviões cada vez mais, sem retroceder, até que a União Soviética retrocedeu. Foi exatamente um jogo chamado Brinksmanship, ou jogo do covarde. E funcionou.
Isso em toda a Guerra Fria foi usado. Isso até uma empresa, até hoje, em atividade chamada Rand Corporation, que modela essas interações para o Pentágono, né, para a CIA e afins. Então, tributação e dilema do prisioneiro. Por que a tributação é um dilema do prisioneiro? Justamente por uma situação não cooperativa, onde o incentivo é pegar carona no próximo. Quando eu vejo alguns filósofos libertários, né, extremamente libertários, anarcocapitalistas, dizendo que uma sociedade poderia ser fundada no tributo voluntário, eu rio, é impossível. Não existe isso, porque o incentivo é justamente pegar carona no contribuinte que vai pagar o tributo. É o oportunismo, o free rider problem. E não acontece só numa situação extrema como essa, acontece o tempo todo. Então, quando é que nós podemos verificar isso? Quando há sonegação fiscal, por exemplo. Né? Quando eu estou sonegando, eu quero continuar dando os mesmos benefícios que o Estado nos dá, ou no caso do Brasil, pouco nos dá, a partir do pagamento dos tributos, mas eu não quero pagar o tributo. Eu estou pegando carona no contribuinte que paga o tributo. Mas o mesmo acontece com o planejamento tributário. Né? Como advogado, até conflito em falar isso. Como jurista, eu digo que o planejamento tributário pode ser ruim, assim como o refis pode ser ruim, moratória, benefícios fiscais são ruins. Como advogado é bom para nós. Isso que se chama em teoria econômica de conflito de agência. Não vou entrar nisso que eu não tenho tempo. Mas, na verdade, é isso que acontece. No caso da elisão fiscal, por mais que do ponto de vista jurídico seja lícita, nada mais é que transferir a carga tributária para outras pessoas. Não é? Você está causando distorções no sistema. Outros exemplos. Voltando aqui. Subsídios, moratórias, guerra fiscal, é um típico caso de dilema do prisioneiro. Não é? O que acontece com a guerra fiscal? Supostamente se gera uma tentativa de acordo entre os Estados para que ninguém ofereça subsídios unilateralmente, nunca funciona. Sempre tem um Estado ou outro que oferece subsídios, incentivos e deserta, né, desse acordo que deveria funcionar e gera distorções, principalmente porque há externalidades negativas nesse caso. Porque muitos dos benefícios que o Estado dá, ele passa os custos para outros Estados. O ICMS é típico, isso não fica com os custos para ele passa os custos para outros Estados. Dificuldade em implementar a reforma tributária, outro exemplo. Não é coincidência que até hoje não saiu a reforma tributária, porque é um dilema do prisioneiro, não há incentivo a cooperar nesse caso. Não há. Caso do ICMS, novamente. Quando se tentou, cerca de 15 anos mais ou menos, uma proposta que tornasse o ICMS federal, porque ele tem vocação para ser um imposto federal, seria mais racional nesse sentido, obviamente não haveria cooperação nos estados, né, para não perder essa fonte de receita. A transação tributária é algo bastante interessante do ponto de vista do jogo do covarde, porque é estratégia de conflito, né? Não tenho tempo para falar nisso agora, mas a transação tributária poderia funcionar bem se fosse modelada com base na teoria dos jogos. E o que chama a atenção também, no caso das moratórias, vejam bem os incentivos pérfidos que isso causa ao sistema. No ano de 2000 saiu o primeiro refis. Nós estamos em 2014. Quantos refis já saíram de lá para cá? Dá uma média de mais ou menos um a cada 2 anos, 2 anos e meio. Aí eu pergunto, qual é o incentivo que o contribuinte tem para cumprir com a obrigação tributária, em vez de simplesmente pegar carona no bom contribuinte que paga seus tributos? Eu tenho casos no escritório de situações que não tem como defender, né? Porque clientes foram mal orientados antes de irem para o meu escritório, obviamente. Né? Eu digo, olha, vamos esperar, né? Vamos rolando isso aqui, a gente consegue ganhar bastante tempo, seja em processo administrativo, seja em processo judicial, e mais cedo ou mais tarde virá um refis. E eles vêm mesmo. Né? Eles chegam, é só esperar que eles cheguem. Só que isso é um péssimo incentivo do sistema tributário. Então, como é que nós podemos fazer, transformar um dilema do prisioneiro numa caça ao cervo? Em outras palavras, uma situação não cooperativa, dos contribuintes têm incentivo a não cumprir com as obrigações tributárias, numa situação cooperativa, onde eles tenham pelo menos mais incentivos em cumprir. Algumas soluções que são aparentemente simples, mas não são fáceis de obter. Em primeiro lugar, transparência pública. Isso gera confiança no Estado. Isso é óbvio. Né?
nós sabemos para onde estão indo nossos tributos, o que está sendo feito com eles, como eles estão sendo gastos, nós teremos mais incentivos para cumprir com as obrigações tributárias. Bom, essa é um pouco mais delicada, que é a transparência privada, que permitiria, em tese, um mútuo monitoramento entre os contribuintes. Se eu souber exatamente quanto o Marcelo paga de imposto de renda, ele souber quanto eu pago, ou se ele paga ou se ele não paga, em termos estratégicos, puramente, seria uma forma da sociedade se auto-vigiar. Isso funciona em modelagem de teoria dos jogos, mas tem uma série de entraves, como, por exemplo, sigilo fiscal e outras garantias constitucionais. Então, é um pouco mais delicada, mas em termos puramente estratégicos funcionaria. Bom, até alguns anos atrás, bastava ir na Praça da Sé, né, comprar um CD-ROM, para uma declaração de todos os contribuintes lá. Na época, eu me lembro que a maior de todas era do Silvio Santos. Veja bem, nem sei de quem seria hoje em dia, mas enfim. Estruturar o jogo de modo que os payoffs, ou seja, as recompensas de pagar, sejam maiores que os de pegar carona. Eu tenho que mudar, eu tenho que considerar que, se eu pagar tributo, o meu retorno será maior do que eu não pagar tributo. Racionalizar o sistema tributário. Nós vamos ver que o nosso é considerado o pior do mundo. Evitar incentivos, isenções, anistias e moratórias, como eu falei agora há pouco para vocês. Aparentemente são bons, porque conseguem resolver dívidas de empresas, mas geram incentivos muito ruins para o sistema. Instituir a tributação ótima, que é o ponto final aqui da minha exposição. Né? O que seria o tributo ótimo? Ótimo não significa que ele é bonito, maravilhoso, sensacional. Não, significa que ele é eficiente. Ótimo, em linguagem econômica, em economias, significa o mais eficiente que se pode alcançar. O ótimo de Pareto, por exemplo, é o mais eficiente que se pode chegar numa troca econômica. Então, o que seria o tributo ótimo? Ele tem alguns requisitos. O primeiro deles, ele tem que ter uma base grande de contribuintes. Por isso, tributos que atingem setores são ruins, porque eles têm uma parcela menor, específica de contribuintes. Isso causa uma série de distorções no sistema. Qual é a vantagem? Óbvio, ao mesmo tempo ele possibilita a receita ao Estado, ao mesmo tempo que a tributação per capita fica relativamente baixa, porque tem muitos contribuintes pagando tributo. Portanto, incentiva a adimplência, desincentiva o efeito carona. Nós podemos ver aqui a famosa curva de Laffer, né, que acontece quando se quer aumentar muito o tributo sobre determinada parcela da sociedade. É interessante que no evento que eu participei, que eu palestrei em Gramado, Congresso de Gramado, faz poucos dias, poucas semanas atrás, numa das mesas estava o professor Hugo de Brito Machado, grande tributarista, defendendo o imposto sobre grandes fortunas. Só que do ponto de vista econômico, isso eu diria até que é uma bobagem defender. Porque, além de ter uma série de ineficiências, qual será a primeira reação que ele vai gerar, dependendo como ele for instituído? Deserção do tributo. Isso está se notando, por exemplo, na França, quando se aumentou a alíquota do imposto de renda para 75% para os mais ricos. Nada mais é que uma forma de tributar grandes fortunas. Qual foi a primeira reação dos indivíduos racionais? Contribuintes são indivíduos racionais. Fugir do tributo. A gente tem 3 formas de fugir da tributação. Forma ilícita, que é a evasão. A forma lícita, que é o planejamento tributário, cada vez mais controlado e cerceado. E a forma física mesmo, que é sair daquela jurisdição e ir para outra. Foi que, por exemplo, vários milionários franceses fizeram. Dentre eles, Gerard Depardieu, famoso ator. Acho que ele foi para Mônaco, que não tem imposto de renda. Sei que ele saiu da França. Então não adianta aumentar o tributo, porque a racionalidade nos impõe que nós fujamos do tributo. Não adianta, a curva de Laffer mostra. Existe um ponto ótimo de arrecadação entre a alíquota, né, e a própria arrecadação. Ou seja, se aumentar muito a alíquota, a arrecadação passa a diminuir, porque eu vou fugir da tributação. Né? Isso é racionalidade. Segundo requisito, o tributo deve incidir sobre bens ou atividades inelásticas. Isso é bastante economia, mas é fácil de explicar. Sobre o que deve incidir o tributo ótimo? Sobre bens ou serviços dos quais não podemos ficar sem. Parece até meio contraintuitivo isso, até meio injusto, né? Puxa, mas vou tributar aquilo que eu não posso ficar sem. Como é que fica a seletividade, a essencialidade? Mas o ponto é que isso distorce muito menos o sistema.
Por quê? Porque existe um efeito substituição. E a tributação geralmente é distorsiva. Ela influencia o comportamento dos contribuintes e gera esse efeito. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Recentemente, a presidenta, eu não consigo falar presidenta, né? Desculpa, eu falo presidente, né? Parece que é o português correto. A presidente Dilma, ou melhor, foi a presidente Dilma, foi, não lembro quem é que disse, um ministro, né, que deveríamos passar a consumir ovos em vez de carne. Lembra disso? Foi o secretário. Isso, exatamente. Bom, na verdade, do ponto de vista puramente econômico, é correto. Puramente econômico, é o efeito de substituição. Se a carne aumenta porque é repassado o tributo a ela, o preço dela, eu vou procurar um bem substituto, frango, por exemplo. É claro que eu não posso falar isso como política econômica, né? É um desastre. Mas do ponto de vista do comportamento dos agentes, é isso que acontece. Só que isso causa uma série de problemas. Causa isso aqui que está aqui, ó. Isso aqui, na verdade, nada mais é que um equilíbrio de oferta e demanda. Aqui está o equilíbrio. Quando, por exemplo, um determinado produto é produzido exatamente de acordo com a demanda por ele. Existe um equilíbrio entre oferta e demanda. Então, existe uma quantidade de bens produzidos e um preço por esse bem. Quando eu tributo esse bem e esse tributo é repassado ao preço, o que acontece? O preço aumenta. Logo, o consumo diminui, menos quantidades são produzidas. O ponto de equilíbrio passa a ser aqui. E esse quadrado vermelho que vocês estão vendo aqui se chama peso morto. Isso nada mais é que ineficiência alocativa de recursos. Significa o quê? Que essa riqueza aqui não vai nem para o Estado, nem para o contribuinte, nem para o setor privado. Justamente vai para o nada. É riqueza que deixa de ser produzida. Então, obviamente, é ruim, né, para a economia, ruim para todos nós, ruim para o sistema. Então, é ideal que o tributo incida sobre algo que não possamos ficar sem, porque aí não gera esse efeito aqui. Terceiro requisito, ser justo. Terceiro ou quarto, nem lembro agora. Enfim, depois conferimos isso. O tributo deve ser justo, né? Isso desde Adam Smith já nos ensina, desde a riqueza das nações, e nós conseguimos fazer isso com a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Por exemplo, o IPTU incidir sobre o valor venal do imóvel. Então, o sujeito que tem um terreno que vale 100 mil reais e o outro sujeito que tem um terreno que vale 10 milhões de reais, não poderão pagar o mesmo IPTU fixo. Ele tem que ser proporcional ao valor do bem. Diferente da progressividade. Ela é mais do que isso. A progressividade não tem vistas, não visa, melhor dizendo, a alcançar a mera igualdade tributária. Ela visa a redistribuição de riqueza. Às vezes ela funciona bem, às vezes ela funciona mal. O que ela pode gerar de ruim? O famoso efeito ósseo, o leisure effect. É muito simples de perceber. Se eu trabalho 8 horas por dia e ganho X reais, mas eu quero trabalhar 12 horas por dia, eu quero ganhar X mais Y reais, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas se a tributação comer todo o Y, por que eu vou trabalhar mais? Não é? Não vale a pena, o incentivo é trabalhar menos. Só que aí se gera menos riqueza para a sociedade. Portanto, dependendo como for feita a progressividade, ela pode ser nociva. Não necessariamente. Nós temos a neutralidade fiscal, né? É o sonho dos economistas, do tributo fixo, né? Porque geraria menos distorção, mas ele vai contra a justiça, né? A igualdade tributária, então é difícil de ser aplicado na prática. E porque haveria uma troca, né, entre justiça e eficiência, um conflito. O tributo fixo seria mais eficiente do ponto de vista econômico, mas seria considerado injusto. Quarto requisito, ter baixo custo administrativo. Né? Os tributos custam caro para o Estado também. Quando nós temos PIS e COFINS não cumulativos, né? Aí novamente conflito de agência, né, Marcelo? A gente ganha dinheiro com o advogado. Quanto pior o PIS e COFINS cumulativos, melhor para nós advogados, não há dúvida. Mas ele é péssimo para o sistema. Só para citar um exemplo de tributo. Ele é péssimo. Ele é irracional, ele é confuso. Quanto mais confuso ele é, mais fiscais são necessários para responder a solução de consulta, mais casos chegam no CARF, que ocupa mais o seu tempo para julgar. Isso é
dinheiro que vai consumido, são recursos que são consumidos nessa atividade. Então, burocracia gera burocracia, como disse o prêmio Nobel James Buchanan. Né? E o que acontece? Mais tributos são necessários para custear a administração dos tributos. Ou seja, acaba pesando, no final das contas, no nosso bolso. Não é? Se custa caro para o Estado, de quem o Estado vai tirar dinheiro para custear? De nós, contribuintes. Finalmente, regras simples e objetivas. 17 minutos, você já falou. Pode concluir. Estou concluindo. Regras simples e objetivas. Né? Sistemas tributários costumam pecar pelo excesso pela complexidade de suas normas. O nosso, em particular, é considerado apenas o pior do mundo. Não é um dos piores. É considerado por duas entidades, pelo Banco Mundial e pelo Fórum Econômico Mundial, como o sistema mais complexo de todos. Isso gera enormes custos de conformidade, que, por sua vez, gera enormes custos de transação. Então, vocês já viram esse livrinho aí? É um advogado, acho que de Belo Horizonte, se eu não me engano. Que ele passou os últimos 20 anos, tem hobby para todos os gostos, né? Passou 20 anos escolhendo toda a legislação tributária, não sei se tem julgados aqui, acho que é legislação, leis e normas infralegais. Né? Da tributação brasileira, e chegou nesse pequeno livrinho aí de 3 metros por 3 metros, né? Que é interessante perceber que no momento que ele aprontou o livro, ele já estava desatualizado. Imaginem só, todo dia normas sendo expedidas por todos os fiscos, mais de 5.500 fiscos expedindo normas infralegais, 27 estados pedindo normas infralegais, e normas legais também, né? União Federal, a mesma coisa. Né? Poder Judiciário Estadual, Poder Judiciário Federal, Tribunais Superiores, o tempo todo emitindo normas. Não há sujeito no mundo que tenha a capacidade neural para saber, para conhecer o sistema tributário. Não tem como. Né? O máximo que a gente pode ter é ferramentas para compreender o sistema. Mas conhecer na sua integridade é impossível. E aí o relatório do Business do Banco Mundial, que sai todo ano, né? Eu acompanho há cerca de 10 anos esse relatório. A única constante que eu vi até hoje é o primeiro lugar, que é o Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais se consome horas por ano para cumprir com as obrigações tributárias. Significa o quê? Primeiro, conhecer a legislação tributária, as normas tributárias, depois compreender as normas tributárias e finalmente cumprir ou não cumprir com as normas tributárias. Ou seja, tá? 2.600 horas em média por ano, por empresa, né, por contribuinte. E vejam só os nossos companheiros no ranking de 2014. Todos exemplos de grande desenvolvimento. Bolívia, Nigéria, Líbia, Vietnã. Nos outros anos era Belarus, Ucrânia, Camarões, ou seja, só países, né, plenamente desenvolvidos. E o Brasil lá, nesse caso, com mais do dobro das horas do segundo colocado, que é a Bolívia. Então não é possível que haja um ambiente de negócio saudável para esse sistema tributário. Né? Os incentivos são justamente desertar as obrigações tributárias. E aí, para finalizar, eu pergunto a vocês, não é? Respondendo de certa forma a indagação do Guilherme, como conciliar essa rejeição social, principalmente no Brasil, com uma possível cooperação, tornar o sistema mais palatável. Será que nós já tivemos um tributo ótimo alguma vez? Ou que se aproxime do tributo ótimo? Eu diria que sim, já tivemos. Foi justamente esse aqui. Lembram da famigerada CPMF? Esse tridente aí está aí porque ela foi satanizada. Né? Mas era um tributo que reunia, assim, características. Base grande de contribuintes, né? Como decorrência, incidindo sobre serviço de demanda inelástica, né? Quem possa ficar sem conta bancária, só para a presidente Dilma, né, que tem dinheiro embaixo do colchão, ela mesmo disse que não guarda no banco. Só até fiquei preocupado, né? O que vai acontecer para não guardar no banco o dinheiro, mas ela disse isso. Poucas regras, havia uma lei e uma instrução normativa, se eu não me engano, pouquíssimas regras, pouquíssimo custo administrativo, né, para tomar conta dos tributos, praticamente impossível de sonegar, né, porque a responsabilidade tributária era dos bancos, que simplesmente retinham a CPMF, repassavam para a União. Tinha problemas da CPMF? Óbvio que tinha. Né, problemas de destinação dos recursos, esse P que era para ser
provisório virou praticamente permanente. Mas uma coisa é certa, seria um tributo, um modelo de tributo muito mais saudável e benéfico para o sistema que o PIS e COFINS não cumulativos, que é benéfico para nós advogados, né, do que o ICMS, do que o imposto de renda, do que o IPI, ou seja, uma tributação ótima que serviria justamente para cumprir com aquele intuito de transformar um sistema que é um dilema do prisioneiro, ou seja, não cooperativo, numa caça ao cervo, ou seja, cooperativo para que todos então possam contribuir e tornar o nosso país melhor do ponto de vista econômico e social. Então, eu peço desculpas por ter excedido, como sempre, o tempo e agradeço a atenção de todos. Obrigado.